Eu tenho uma colaboração muito pequena, uma colaboração para a nossa noite de hoje. Quando a gente hoje fala do Concílio Vaticano II, nós estamos vivendo, na conjuntura atual da Igreja, uma verdadeira guerra hermenêutica. O problema do Concílio Vaticano II, nesses 50 anos, está praticamente focado na questão da hermenêutica. O Jung começava dizendo um pouco a questão do texto e do espírito. Aqui já é um subitem da discussão sobre a hermenêutica no concílio. Alguns dizem o que condiciona a leitura dos textos é o espírito, e por espírito a intenção de João XXIII, a persistência na mesma perspectiva de Paulo VI, o desejo de abrir a igreja para o mundo. Então tudo isso vai dando uma moldura que alguns chamam de o espírito do concílio. Então a gente não pode ler a letra pela letra, porque esse espírito é que condiciona uma hermenêutica dos textos. O Jung dizia, bom, mas a gente não chega a esse espírito se não passar pelo texto. Aqui é um outro subitem aí da discussão da hermenêutica hoje, que se coloca e de maneira muito forte na recepção do concílio dos 50 anos. E aqui gostei de uma pista que o Jung dá para a gente, sobretudo levando em conta testemunho claro, e até de pessoas que eu também conheci, como a Nenuca, onde ela procura respostas objetivas, respostas científicas para os problemas na convivência com os pobres, e pelos meios tanto da teologia tradicional quanto de uma teologia mais encarnada, mais libertadora, não encontra resposta, mas o que a mobiliza, o que a mantém na amizade, no convívio, na evangelização dos pobres, é o próprio olhar do pobre. Então, esse apego, de fato, a essa situação concreta, supera a busca de respostas meramente científicas. Eu acho que essa pista é bastante interessante para a gente poder aprofundar e trabalhar. E, por último, como ele tocou no texto da Gaudium et Spes, exatamente Gaudium et Spes é o texto do concílio que vem sofrendo bastante nessa guerra hermenêutica. Tem um padrezinho jovem que põe muitos textos dele na internet, e que esses dias ele estava debatendo, dizendo que a Gaudium et Spes é muito ingênua, né? Que é um documento ingênuo, porque considera o mundo muito positivo, e que caiu, de fato, nessa análise ingênua do mundo. Então, e parece que há uma onda, de fato, de desqualificar, sobretudo, a Gaudium et Spes, que já na época do concílio teve problema, que recebeu o título de Constituição Pastoral para contrapor as constituições dogmáticas Dei Verbum no Lumen Gentium, né? E a Sacrosanto Concílio ficou só com o nome de Constituição, não ganhou adjetivo, nem adjetivo ganhou, né? Mas essa questão de considerar o mundo muito positivo é tido hoje como uma ingenuidade do texto da Gaudium et Spes. Então eu gostaria, se o Jung depois tem alguma questão nessa direção, de distinguir dentro dessa guerra hermenêutica em cima dos textos ou do espírito do concílio, essa consideração sobre a ingenuidade
Porque você pegou a Gaudium et Spes e foi tentando dissecar alguns textos, então, o que dizer dessa classificação de ingenuidade da Gaudium et Spes? Eu gostaria depois, se você pudesse, dar um toque nesse sentido. Depois dessas duas intervenções, mais longa do Diogo Mossunga, que talvez vou pensar um pouquinho, como eu estava lá na época em Roma, no tempo do concílio, o que eu percebi, vou falar um pouquinho mais do contexto, da geração do texto. Sobre esse ponto que o Godoy falou da ingenuidade, eu diria sim e não. Meus alunos estão acostumados com isso. Sem dúvida, naquele momento da Europa, em 62, vivia-se um grande otimismo em vários setores. E o otimismo sempre faz você ver as coisas mais bonitas. Você falou exatamente do crescimento do capitalismo de 45 a 75, essa grande onda. Meus colegas alemães me diziam isso. Por que vocês não fazem no Brasil como nós fazemos aqui na Europa? Nós passamos fome em 44, 45, e agora estamos bem, temos uma abundância. Por quê? Porque temos um capitalismo, que era neocapitalismo, mais social, assim por diante. Então havia aquela percepção que o capitalismo, com influência de Keynes, dessa linha mais social, ele realmente tinha resolvido o problema para o europeu. O alemão criou até a Wirtschaftswunder, o milagre econômico. O italiano também falava de miraculo econômico. E era uma palavra que se usava muito na Europa naquela época. Então, economicamente, dava a ideia que eles tinham descoberto o caminho para a felicidade. É só nós imitarmos. Nós não tínhamos descoberto. Então, esse certo otimismo havia nesse grande grupo de teólogos e de bispos. E os bispos brasileiros chegavam lá um pouquinho da roça, encontravam aqueles bispos alemães bem nutridos, com cornflakes, com aqueles desajuno mais forte, mais bem alimentados. Mas eu mesmo me lembro na Alemanha, algumas coisas que eu não usava, eu nunca tinha visto, mas você vai até rir de mim, né? Quando chegou lá, eles me deram shampoo, eu não sabia que coisa era shampoo. Porque nós tínhamos, era só sabonete, aquele sabonete de coco. Éramos muito pobres aqui. E lá havia muitos bens que eu não sabia como usar. Porque eu cheguei na Alemanha, um país rico. Então havia. Politicamente também houve uma conjuntura interessante. Pela primeira vez, 3 grandes primeiros ministros eram católicos. Adenauer, De Gasperi e Schumann, França, Alemanha, Itália. Eram primeiro-ministros alemães, católicos. E Kennedy tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos, primeiro presidente e único presidente católico da história dos Estados Unidos. Isso deu uma liberdade, uma sensação que a democracia agora tinha encontrado o verdadeiro caminho. Tinham derrotado o fascismo, o nazismo. E o comunismo ficou um pouco de banda. Era aquele muro que construíram para dizer que eu não fui a nenhum país leste quando eu estava na Europa, eu podia ir. Era tudo fechado. Então o que existia era uma Europa rica, democrática, feliz. Isso passou. Vaticano II. De tal maneira que depois, quando nós fizemos a recepção na América Latina, nós vimos o mundo dos pobres. Isso aparece na primeira frase, tem lá, fala dos pobres. E João XXIII queria que fosse um concílio dos pobres. Houve uma intervenção do cardeal Lercaro que fosse um concílio dos pobres. Mas não ocuparam aquela centralidade que depois a teologia de libertação quer dar. É por isso, o Beuzzi, que é um dos melhores especialistas para nós aqui no Brasil, e conhece o Vaticano II, ele disse, a nossa recepção do Vaticano II chama-se Medellín. Medellín é que foi a recepção para nós, 68. Então, nesse sentido, o Vaticano II, esse Gaudium et Spes, recebeu uma reinterpretação mais crítica em relação aos pobres. Mas nós temos que entender esse contexto. E também nós temos que entrar no contexto cultural. Era interessante. Havia um movimento muito forte, que veio em parte também dos Estados Unidos, de uma liberdade muito grande no meio estudantil. E vai eclodir violentamente em 68. Nada acontece de um dia para outro. Já os Beatles, começaram homens a usar cabelo comprido,
coisa rara, um jovem, lá os ingleses começaram a quebrar isso. Na Inglaterra, tão formal, tão cheio de exterioridade, aparece aqueles jovens, cabelo grande, usando brinco, essas coisas todas, que hoje é muito comum, mas era uma revolução naquele mundo cultural. E era uma crítica muito forte à universidade, ao academicismo francês, que vai explodir em 68, contra os professores. Uma frase que me chamou a atenção, que escreveram lá na Sorbonne: professores, vocês nos fazem envelhecer. Quer dizer, os jovens protestando contra aquele mundo acadêmico. Então havia essa onda de libertação, de liberdade, de querer gozar da vida. Quer dizer, havia um certo otimismo, uma busca de uma novidade. E isso vai influenciar bastante o Conselho Vaticano II. E o cardeal Danielu, que naquela época não era cardeal, era teólogo, isso eu falei ontem, os que estavam na FAGE, ele disse a frase assim famosa: vamos, teólogos, a Roma, dar aula de teologia para os bispos e ele aprender a teologia nova. Os franceses lançaram em 45 um artigo famoso na revista Etudes dos jesuítas, de Danielu, lá no Velho Teologia, não chamo com esse nome, mas ele lança o programa da Nova Teologia, que nós começamos a chamar depois de Nova Teologia, que começa na década de 40, logo depois da guerra. Então, acabando a guerra, havia todos uns 2 anos de muita fome e miséria, mas veio um momento de muita euforia, e o Vaticano II entra um pouco nessa euforia. Eclesialmente, já não era tanto assim, mas isso vai entrar lentamente. Por isso esse processo é lento dentro do concílio. Gaudister não existia nos esquemas preparatórios, enquanto eu saiba. Vai nascer de dentro. Igreja Povo de Deus não estava no esquema preparatório, vai entrar depois. Então o esquema preparatório eclesial ainda estava numa reserva. Então assim, a impressão que eu tinha lá em Roma é que havia uma batalha entre o mundo novo que estava entrando e uma espécie de uma grande barreira protegendo. Coisas mínimas, como nós terminamos, são 10 minutos, né? Então vou contar uma brincadeirinha, que foi: começam os seminaristas a tirar patina. A gente usava, claro, todo mundo usava batina, e os alemães usavam a batina vermelha na gregoriana. Os brasileiros usavam a batina preta com a faixa verde e amarelo. Era bonito. Os brasileiros iam com faixa verde e amarelo gregoriana. Eu lembro disso, eu não usava batina. Depois, durante o concílio, começam a ler também. Então, uma vez, uma quantidade desses seminaristas com aqueles chapéus redondos, não sei se chegaram a ver um dia, e julgaram no rio Tévere, no rio Tíber. Então, aquele símbolo da morte. Então, uma vez eles tiraram a batina, podiam já tirar a batina, e foram ao restaurante, todo feliz, alegres, etc. Chegaram no restaurante, aí de repente havia música naquele restaurante. Aí o maestro: agora vamos tocar uma música para os seminaristas. Porque a cara era a mesma. Ter tirado a batina e continuar seminarista. Para mostrar um pouco o espírito desse momento. Então a igreja estava passando por uma mudança muito forte dentro dela, naqueles 3 anos, começa em 62, acaba em 65. E os documentos sofrem essa mudança. Você ter uma ideia, dos 70, falei também na outra vez, dos 72 documentos preparatórios, 71 foram eliminados, não foram nem dignos de serem discutidos. Foram jogados agora para os arquivos dos pesquisadores e fizeram todos os textos novos, todos, exceto liturgia. E a última coisa que quero terminar, a conversa rápida, é a morte de Pio XII e a passagem para João 23. A impressão que tinha é que o sucessor de Pio XII ia sofrer muito, que Pio XII realmente era de uma cultura gigantesca. Até eu sugiro até alunos de teologia que um dia estudasse um pouco os textos de Pio XII. Ele falava para os astrofísicos e falava para as parteiras. Todos os assuntos ele tocou, praticamente possível. E homem que parece depois da morte encontraram na mesa dele livros de astrofísica, de ciências modernas. Portanto, não era uma igreja retrógrada, atrasada, não. Ele estava a par de tudo que se publicava no sentido. Então, era uma inteligência fantástica. E falava com muita seriedade, com muita exatidão, muito rigoroso no seu discurso, não tolerava improvisação, eu contei no outro dia. Não é isso? Então, morre esse homem e disse: agora? E como ele não tinha feito cardeais novos,
porque ele era um pouco autocrático e hierático. Então, quanto menos gente importante perto dele, melhor. Então, praticamente estava uma floresta enorme, com poucos cardeais, eram poucos numerosos, praticamente quase italianos, e tudo velho. Era uma velharada louca, eu hoje posso falar assim, né? Era uma velharada louca, entende? Então não havia nada de novo para nascer naquela igreja. E de fato elegeram um Papa de 77 anos, que é João 23. E um homem simples, um homem rude, um homem camponês, que passou fome na infância, que disse que um dos grandes pecados dele foi comer um figo que ele pegou e escondeu, por dentro da fome, coitadinho. Então o menino que viveu essa vida de pobreza, esse homem sem preparação cultural nenhuma, é que é feito um Papa. Essa é a grande revolução. Então ele vai pegar aí que você falou muito bonito, ele vai falar, não é a razão que vai fazer o Concílio Vaticano II. Um Papa inteligente, culto, não convocaria o Concílio Vaticano II. Porque viria os problemas e não teria coragem. Agora um Papa mais simples, mas que tinha uma intuição humana muito grande, teve essa audácia, né? O outro cardeal chamou até de ingenuidade, de convocar um concílio, e deu-se, como dizia o Cafunga, que era um comentarista de Belo Horizonte, deu-se no que deu-se.